né? Porque a gente sabe que quando a gente usa a expressão delivery, na brincadeira, mas para ser bem sincero, para as pessoas entenderem, é que existe, como existe lá, existe aqui também a questão das garotas de programa, aquelas coisas todas que são utilizadas no mundo de uma forma geral, né? E aí tem esse companheirismo que eu acho que vai seguir aí, vai falar, olha, fica aqui com a gente, vamos te acolher, vamos apoiar você, vamos cá, vem aqui, fica aqui com a gente. Mas aí a questão, eu particularmente não cortaria nesse momento. Nesse momento não. Aí acho que daqui a uma semana, porque tem muitas coisas ainda que vão ser jogadas no ventilador nessa semana aqui, e você pode aí sim tomar uma decisão. Se o ambiente ficar muito mais pesado do que se encontra, eu acho que com presenças de polícia constantemente, nós tivemos aí 2 dias seguidos, uma que acho que não tinha mandato, e hoje acho que me parece que foi entregue o mandato, né, pro depoimento do Neymar. Se continuar com esse tipo de situação, aí o clima já começa a ficar ruim, porque a todo instante você fica naquela expectativa, pô, vai chegar a polícia aí, não vai, mas eu acho que nesse momento não. Tá. André, fica Neymar ou vai resolver sua vida? Eu acho que essa decisão tem que ser tomada de acordo com o potencial de dano que esse episódio tem nos planos da seleção brasileira. Evidentemente, eu estou me atendo à questão futebolística. A gente não vai falar aqui, eu pelo menos não vou falar aqui do caso com essa moça que foi exposto, que é algo que corre na justiça. E eu simplesmente não vou falar sobre isso, não porque me incomoda comentar esse tipo de assunto, não me incomoda não. Mas eu não posso fazer nenhum tipo de comentário a partir do momento que nós, todos aqui, e acredito que em nenhum lugar, temos todas as informações a respeito do que aconteceu e do que deixou de acontecer. Em relação à exposição do vídeo, que é o assunto principal, que é o que levou, por enquanto, a polícia ao local de concentração da seleção brasileira em Teresópolis, e que pode ser a razão de um possível desligamento do Neymar, eu tenho a seguinte opinião. Foi um erro tremendo. Foi um equívoco absurdo o vídeo que o Neymar postou. Não só por configurar um crime na legislação eletrônica, né? Um crime de internet, um crime virtual. Não só por isso, isso é o principal. Mas porque o Neymar tem quase 120 milhões de seguidores no Twitter. Eu não tenho a menor ideia de quantos desses milhões de seguidores são crianças. E não é todo mundo que tem que ver o vídeo que ele postou. Eu entendo perfeitamente a motivação de alguém que se sente acusado injustamente de um crime, precisar se defender e apresentar para a opinião pública nos dias de hoje, e o Instagram, para quem tem tantos seguidores, é um canal muito poderoso, apresentar para a opinião pública a sua versão dos fatos e, já que a opinião pública foi trazida para a história por quem o acusa, o acusado tem todo o direito de se manifestar. Mas eu acho que não como ele fez, porque é um crime, porque é uma exposição desnecessária, porque a base de seguidores do Neymar é formada por pessoas que não precisam ver esse tipo de material, que o tem com uma imagem que é diferente dessa, e também porque, e eu não sei, juro que não faço ideia, se foi cogitado pelo próprio Neymar ou pelas pessoas que o ajudam a dar prosseguimento à carreira dele, nos seus mais vários aspectos, se isso prejudicaria a seleção brasileira às portas de uma Copa América. Isso pode ter sido pensado por essas pessoas e ter sido simplesmente ignorado. Dane-se, é mais importante você se defender. Ou isso pode não ter passado pela cabeça de ninguém. No mundo de hoje, que se pensa muito em si e nas questões relacionadas ao indivíduo, eu creio ser possível que não tenha passado pela cabeça de ninguém que o resultado poderia ser esse. Em relação à corte, de novo, eu entendo que é um raciocínio que tem que ser feito pelo técnico da seleção brasileira, de acordo com as pessoas também que trabalham com ele, e sentindo o que o grupo pensa a respeito dessa questão. Se o Neymar, que é um jogador de futebol extraordinário, sem dúvida nenhuma, atrapalhar os planos da seleção brasileira por causa da distração, por causa dos problemas que ele
traz, a partir do momento em que tem polícia na porta da concentração, aí eu acho que por uma questão de grupo e de objetivo coletivo faz sentido ele ser afastado. Mas só se essa decisão for tomada pelas pessoas que precisam tomar essa decisão. Ou se o Neymar, evidentemente, quiser se retirar. Ó, para mim não está bom aqui, eu vou cuidar dessa história, senão não vou conseguir jogar. Eu acho, acima de tudo, muito triste isso, porque a gente está falando de um jogador desse nível, às portas, como eu disse, de uma competição que é importante, e mais uma vez me parece que ele não estará em condições de fazer o seu melhor. Mais uma vez, seja por lesão, seja por fatores da sua vida pessoal, mais uma vez o Neymar me parece não estar em condições de ser o jogador que a seleção precisa. Ficou pesado o pacote, ô Calçade? Tá pesadíssimo, né? Sim, sempre fazendo a ressalva, acho que a gente sempre é bom. Nesse caso, não dá para dizer o que aconteceu. Ninguém estava lá. Tem prova, ninguém sabe nada. Né? Quando eles dão um soco num torcedor e nós estamos vendo, a gente consegue entender melhor o que está rolando. Mas, no caso em questão, não sabemos. Vou ficar com o Posse. Ele, na tentativa de se defender, ele conseguiu piorar a situação e torná-la mais grave, gravíssima. Então, me mostra o quê? Que ele continua, aí sim eu posso falar. Estou falando do Posse. Tá. Como citou o André, que é gravíssimo mesmo, porque aquilo é aberto. No Instagram são 119 milhões. Quase 120 milhões de pessoas. No Instagram. É muita gente. São vários países. Se você pegar e juntar vários países, é a população de vários países. Então, ele é um personagem importante. Ele é um personagem acompanhado no mundo todo. Essas pessoas que são assim acompanhadas, elas têm uma responsabilidade incrível, né, embora elas não saibam. Acho que poucas têm essa noção. Mas na tentativa de se defender, ele, que eu acho até, assim, do ponto de vista dele, ele tentou se defender legítimo. Mas o que eu vejo é que ele continua sendo, não é mal assessorado, é quase um abandono. Porque se ele fosse bem assessorado, alguém falaria, vem cá, você vai se complicar. Eu sei que você está com raiva, que você está louco, querendo subir, né, na árvore e gritar lá de cima. Agora, seguinte, não piora essa situação. Digo, uma orientação, isso não existiu. O grande problema, Calçade, hoje eu estava acompanhando um pouco a entrevista do pai do Neymar hoje, e antes de estourar essa bomba, as pessoas, o pai do Neymar já sabia, os advogados do Neymar já sabiam, o próprio Neymar já sabia, e mesmo assim eles fizeram esse tipo de situação. Né? É o que deixa a gente mais assustado, é esse tipo de coisa. Aí você pega a entrevista do pai do Neymar, o pai do Neymar falando assim, eu prefiro o crime sexual do que crime virtual do que de estupro. Meu, você não pode pensar em nada disso. Claro. Você tem que pensar no seguinte, o que é preferível é não cometer um crime. Entendeu? Vamos fazer o correto. Vem cá. Origem, né? Olha, nós temos provas, nós também temos provas de extorsão, essas coisas todas, e serão entregues à polícia no momento certo. Você não pode expor o menino dessa forma, o menino, entre aspas, o Neymar dessa forma. Né? Você não tem noção, acho que não olhou lá e falou, pô, o cara tem 114 milhões, 119 milhões de pessoas, das quais muitas são crianças, das quais muitas são crianças que não têm noção do que está acontecendo. E aí o teor das mensagens, as fotos, e além disso... Algumas coisas na mensagem já viraram memes, inclusive. Mas né? assim, é o crime que se comete com isso. Quer dizer, eu vou tapar um crime com outro. É errado. E aí que o que deixa mais, não que deixa assustado, não é isso, mas que faz com que a gente entenda muitas das atitudes do Neymar, muitas das atitudes das pessoas que estão ao redor, que eu falo, treinadores, pessoal de comissão técnica, diretoria, entendeu? Por quê? Porque acabam sendo condicionados a esse tipo de pensamento. E aí você consegue perceber, pô, é o Neymar, então a gente tem que tratar assim, porque aí você sempre tem algo a mais que vem junto com o Neymar, que acaba condicionando o ambiente onde ele se encontra. Talvez o Hoffmann e o Ortega, mais o Hoffmann, porque conviveu também na seleção brasileira na Copa do Mundo e viveu essas situações de perto, talvez ele tenha mais informações do que a gente, mas você começa a entender o porquê de determinadas situações e que o Neymar e determinadas reações do Neymar, e aí comprovado, né? Comprovado o porquê. Porque se você é pai, você tem que esquecer o homem de negócio, você tem que ser pai. O pai tem que proteger o filho. O pai não pode expor o filho a um crime.
O pai não pode pensar, opa, ele cometeu esse crime aqui, mas vamos para um outro lado para tentar abafar aquele ali. Está errado. Está errado, você não pode fazer isso. O Zé está dizendo, acho que, sim, ele sabia que isso ia explodir, não é que ele foi... Eles já sabiam. Já sabia e a preparação para responder foi péssima. E a justificativa é a seguinte, Calçado, desculpa te interromper, eu quero pôr o pessoal também lá na conversa aqui. Eu só queria encerrar. Depois que o Calçado concluir, eu só tenho mais uma coisa. É só um detalhe em cima disso, obviamente vou deixar você concluir, eu só vou te interromper agora. Só em cima do que o Zé falou, porque na declaração do pai está assim, olha, nós saímos do Santos como se tivéssemos feito alguma coisa errada, etc. e tal, e história de sonegação e tal, e nós vencemos em tal instância e tudo, mas até hoje ficou a fama de que nós saímos lá pela porta dos fundos, ou que sonegamos, etc. E agora, a atitude baseada naquilo foi totalmente intempestiva. Foi assim, já que da outra vez, mesmo provando na justiça, nós ficamos com a fama, então dessa vez, antes da justiça, a gente já vai mostrar aqui, ó, é isso, isso e isso, para que a fama de estuprador não colhe no Neymar. E não é por aí, completa. Mas isso tem que ser feito por gente competente, não desta forma que foi feito, com competência até para entender as consequências de uma defesa desastrosa e desastrada, que foi o que aconteceu ali na internet, né? Eu entendo que chegou a hora, a seleção brasileira, dela seguir um caminho sem o Neymar. Ela tem que ter um caminho sem Neymar. A hora que o Neymar puder jogar, o Neymar está aqui. Porque é o seguinte, eu estou vendo competição após competição com os mais variados problemas, que voltando sempre à palavra que eu gosto de usar, o desperdício. O desperdício, o tempo está passando, existe um talento enorme, mas sempre há um problema, e agora de uma ordem muito grave, mas sempre há um problema. E ali o foco não é o jogo, é outra coisa. Então, assim, a seleção vai ficar na dependência, à espera de algo que não chega, não está chegando. Você não consegue, não tenho conseguido, pelo menos, juntar seleção e Neymar. E os dois juntos, né? Juntos, não consegue. Então, acho que é a hora de deixar, seguir um caminho e, quando ele tiver condições, falar, bom, agora temos o Neymar. Porque senão vai... pensando na seleção brasileira. Mas o grande problema é que, assim, vamos supor que hoje ele saia da seleção, mas ele vai voltar com um pacote Neymar. Não, o pacote está sempre... Isso que é o grande problema, o pacote gigantesco. E aí isso acaba condicionando e gerando determinadas atitudes que aí você começa a entender o porquê da... Só para a gente conversava hoje na redação. Qual foi o último grande evento do futebol em que nós falamos da genialidade dele? Eu não estou falando que deu uma caneta, que deu um chapéu na lateral. Final da Champions pelo Barcelona. Eu ainda coloco o 6x1 do Paris Saint-Germain. Final eu diria assim, não. Porque na fase final toda, nas semifinais, ele foi extremamente decisivo, ele marcou gols importantes e ele foi um tremendo jogador, influente na conquista do título. A participação dele na virada sobre o PSG no Camp Nou foi também um jogo histórico para a carreira dele, porque ele brilhou mais do que o Messi naquele dia e não é sempre que isso acontece. Mas aquilo foi um jogo. Para mim, a última grande participação do Neymar em campo foi a fase final da campanha do título da Champions. 2015. Antes de passar para o Hoffman, que chamou, você queria dar uma palavrinha? É bem rapidinho, Hoffman, desculpa. Que faltou isso no meu comentário anterior. É fácil a gente entender o que quis o Neymar e as pessoas que cuidam da carreira dele com esse vídeo. Essas pessoas entenderam que ele já estava sendo julgado na opinião pública e que ele queria vencer o julgamento na opinião pública. Isso é um erro. Isso, entre outras coisas, é uma demonstração de uma preocupação com o que não tem tanta importância assim. Porque se você sabe que você é inocente, e o Neymar sabe se ele é inocente ou não, você sabe também o que vai acontecer no julgamento, na justiça. De nada adianta você ser absolvido pela opinião pública e condenado na justiça. De nada vai adiantar isso. O que interessa é o que a justiça decidir. Então, você tem provas, não estou falando você em relação ao Neymar, eu estou falando qualquer pessoa numa situação análoga a essa. Você tem provas, você entrega tudo que você tem para a justiça para comprovar sua inocência.
Após a comprovação da sua inocência, você se manifesta. Sim, perfeito. E óbvio, né? Desde que você respeite a lei nessa manifestação. e Preferir um crime a outro sugere que você não tem escolha a não ser cometer um crime. E você tem essa escolha em todos os dias da sua vida. Sempre. Então, essa frase do Neymar pai hoje, eu prefiro um crime virtual a um crime de estupro, ela é muito preocupante porque ela revela como certas pessoas raciocinam em relação a coisas gravíssimas. Está se perdendo um pouco da noção do que é aceitável. Essa frase é absurda, ela é inadmissível. Mas o porque É praticamente uma confissão, André. é escolha de qualquer pessoa a qualquer momento cometer um crime ou não. Não existe preferência de uma coisa a outra. Mas desculpa, Hoffman, rapidinho, mas determinadas pessoas chegam num patamar e numa como é que eu vou dizer assim, num pedestal tão grande, né, que às vezes eles esquecem que eles são seres humanos. Eles se colocam acima de tudo e de todos, né? E aí vocês começam a soltar as pérolas e agir de determinadas formas. É triste, lamentável. Lamentável. Como o André falou, uma frase como essa, e volta a falar, um pai não pode falar nunca isso. Sim. Eu prefiro que meu filho cometa um outro crime para não ser pego pelo outro crime. Desculpa, isso... O pai não pode falar isso. Cabido. Fala aí, Hoffman. Não, até sobre tudo isso, que eu quero depois trazer um pouquinho de bastidores, de feeling também, de quem já está acompanhando a Seleção Brasileira há um tempinho. Acho que, resumidamente, ninguém está acima da lei. E não é o Twitter que vai julgar as duas acusações. A impressão que eu tenho é essa. Cada vez mais você acha que o Twitter, que o Instagram vai determinar se alguém cometeu ou não um crime. Ninguém está acima da lei. Acho que o Zé, o Calçade e o André já falaram bem sobre isso, e essa declaração específica do pai do Neymar soa quase como uma confissão do crime. E as pessoas parece que não estão dando a devida importância a esta segunda acusação. O crime de estupro é gravíssimo. E esta segunda acusação que é feita contra o Neymar, artigo 218C do Código Penal brasileiro, é grave também. A pena prevista é reclusão de 1 a 5 anos. E cada vez mais fica evidente que o crime foi cometido. Então, é um problema a mais e grave também, que o Neymar vai ter que responder, e ao que parece as pessoas ao seu redor não estão colaborando nem um pouco com o próprio Neymar. E aí, se me permite, William, eu queria trazer um pouquinho de bastidores, porque a gente falou sobre isso mais cedo. Eu estou na cobertura da Seleção Brasileira desde que o Tite assumiu. Quando o Tite assumiu, eu comecei a cobrir Seleção Brasileira também. Estava lá ao lado do Ortega, em Quito, naquele primeiro jogo do Brasil, 3-0 contra o Equador, estreia do Gabriel Jesus, uma seleção brasileira que encantou naquele dia. Foi a grande reviravolta, né? Foi, um time que jogou como não tinha jogado antes. Sim. Eu não lembro quando tinha sido a última vez que o Brasil tinha jogado daquela maneira. Ali estava fora da zona de classificação para a Copa, numa crise tremenda, e uma bucha que o Tite pegou naquele momento era o pior momento. Exato. Até aquele momento. Né? É aí que você quer chegar. Então, e aí com o Tite, até a Copa do Mundo, houve uma lua de mel justificável, porque o Brasil jogou em altíssimo nível nesse período. Altíssimo nível. O Brasil chega na Copa do Mundo como favorito, cai para a Bélgica, e a coletiva depois do jogo da Bélgica, de todas que eu já participei até hoje de Seleção Brasileira, até hoje, tinha sido a mais pesada de todas. Tranquilamente. Por conta do resultado no campo, por conta do esporte, por conta de uma derrota no esporte. Tite, Edu Gaspar, Silvinho, Kleber Xavier, todos muito abatidos, muito abatidos. Dava para sentir a dor deles com a eliminação. Passado tudo isso, qual foi a estratégia do Tite? Dar a abraçadeira de capitão ao Neymar para transferir a responsabilidade a ele, ao seu melhor jogador, ao seu líder técnico, como ele sempre colocou. E a gente está falando de um Neymar pós-Copa do Mundo que tinha virado meme durante o Mundial. Mas ainda por fatores esportivos. Tanto que, na nossa visão, nós concordamos de que foi a apresentação para uma competição com a seleção brasileira em que o Neymar chegou em baixa. Nunca ele chegou tão em baixa esportivamente
Só falando de futebol, como para essa Copa América. Não, para mim, agora, o que aconteceu? Se a gente olhasse só pelo lado esportivo, esta já era a competição em que o Tite, até por conta do pouco período, mas o momento, para ser mais exato, para mim este já era o momento de maior pressão sobre o Tite. Olhando só para o jogo, só para o futebol, só para o campo, pela necessidade de resultado, pela necessidade de ver o Brasil jogando melhor, porque depois a Copa não jogou bem. Então já havia uma pressão tremenda sobre o Tite por conta do jogo, do esporte. Agora a gente somou a tudo isso fatores extracampo envolvendo o seu principal jogador. E aí hoje, na coletiva, era perceptível, quase palpável, a sensação de tensão no ar. Foi, de longe, a coletiva mais tensa que eu já participei. Você sentia essa tensão no Tite, você sentia essa tensão no Edu Gaspar. O Ortega até usou a palavra constrangimento já em alguns momentos da nossa participação. E informações de bastidores que eu tenho é que esse assunto realmente começa a ficar cada vez mais pesado para as pessoas da comissão técnica. E é algo inevitável. E vai ficar cada vez mais pesado, porque ele não será resolvido. E ele mal começou. Ele mal começou. Eu ouvi já de uma pessoa de dentro da seleção brasileira, antes dessa bomba do Neymar estourar, ou seja, ainda quando o problema era uma mera faixa de capitão, que o Neymar não é profissional e que o Neymar deveria olhar para o que fazem Lionel Messi, o próprio Cristiano Ronaldo, que já passou por um problema similar ou igual, Mbappé, olhar para o que esses jogadores fazem com a própria carreira e se espelhar nisso. Então a gente chegou realmente em um ponto, meus caros companheiros, que eu acredito, pelo que eu estou sentindo, pelas informações que a gente tem, de que o pacote Neymar vai ficar insustentável mais cedo ou mais tarde. Eu vou com tela Twitter, você já tem uma perguntinha. Deixa eu só mostrar a participação dos fãs de esportes aqui, como estão se manifestando com relação ao assunto. Hashtag Futebol na Veia, participe, hein? Se o Neymar não deve nada, tem que continuar no elenco da seleção brasileira, diz Devonete Inoki. Não é assim. Não é assim. William Soares, só acho que a seleção brasileira é maior que o Neymar. Não há dúvida. Não tem a menor dúvida. Em relação à primeira colocação, o primeiro tweet do Vou já, Devonete, André, só um segundinho, só para fechar aqui. Já vou ouvir você. O Zé Elias tem uma pergunta também. O Neymar deveria ser desconvocado. Isso não deve ser visto como culpado ou não. Apenas por atrapalhar o ambiente da seleção, diz o João. André, comente o Devonete ali. É porque não é assim. O potencial de dano por causa de um episódio como esse, ele independe do Neymar ser hoje inocente ou culpado, porque também ninguém sabe se ele é inocente ou culpado. Então, assim, a própria situação pode ser danosa demais no ponto de vista da preparação e da competição que a seleção tem que fazer. Então, pode-se chegar à conclusão que é melhor que ele não esteja. E aí independe, porque mesmo porque não vai dar tempo da coisa transitar e tudo mais. Pode ser pesado demais, é só isso. Não, a minha posição no começo foi de não cortar, né? Sim. Não cortaria, mas escutando as informações do Hoffmann, que está ali no dia a dia, que enxerga, que sabe, que pega os bastidores, que passa pra gente isso aí, eu mudo de ideia. Eu mudo de ideia. Você cortaria? Eu cortaria. Eu cortaria porque me parece que isso vai ser uma bola de neve. Que a cada dia que passa isso aí vai crescer e vai se tornar um ambiente pesado, pesadíssimo para a seleção brasileira. E eu estou me baseando exatamente nas informações do Hoffmann por ele estar ali. Uma coisa é a gente falar aqui, na nossa opinião, mas para o Hoffmann que está ali, que conversa com as pessoas, que sente o clima, não só o clima entre os jornalistas, mas entre os próprios jogadores, no treinamento, no dia a dia. Então eu mudo a minha informação porque eu confio muito na capacidade do Hoffmann e do Ortega, da questão jornalística, e confio muito na pessoa Hoffmann e na pessoa Ortega, né? Então, eu mudo, eu cortaria. Muito bem. Fala, Hoffmann. José, mas assim, além dessa questão de apuração e de feeling nosso, eu destaco, mais uma vez, uma questão que me parece muito clara e óbvia. Esses dois processos estão apenas no início. Então, sim, isso a gente afirma. Vai haver desdobramentos. A primeira acusação
nem começou a andar direito ainda. Tudo que aconteceu se refere à segunda acusação, que também é grave e também gera reclusão como pena. O resultado esportivo está em completo segundo plano, porque durante os amistosos e também a fase inicial, se não toda a Copa América, a gente vai ter diligências, intimação, depoimento, presença de viaturas em concentração, em hotel. Isso vai continuar, que é o que está, a informação do Jamil Chad, que está irritando o Rogério Caboclo. E colocando aquela pulguinha atrás da orelha de um possível desligamento ou afastamento temporário até que se resolva toda a situação. E aí, Hoffman, se você me permite, só para explicar, claro que é algo muito pequeno, né? Não é tão relevante nesse momento, mas é a regra. Por que um afastamento temporário? É uma possibilidade para não ficar com um jogador a menos na competição. Já não se pode mais trocar simplesmente o Neymar por outro atacante. Só se ele estivesse machucado. A lista definitiva foi entregue. Então, qual seria uma saída que está sendo pensada, segundo essa reportagem? Um afastamento temporário, ele resolve a situação, se é que isso é possível, né? A gente está dizendo que isso vai ser longo ainda pela frente, e aí resolvido o problema, ou a polícia ou a justiça satisfeita com os depoimentos ou com o contato com o Neymar, aí ele volta e participa normalmente da competição. E até mais algumas informações que eu apurei aí, já não do lado esportivo, apurei com fontes policiais. O depoimento do Neymar, ele pode ser colhido no próprio local da concentração. Não há nenhum impeditivo para isso. As polícias do Brasil, a Polícia Civil hoje, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, elas conversam entre si. Então eu me certifiquei que sim, é possível um delegado, por exemplo, fazer a requisição, tudo legalmente, de um outro estado para colher o depoimento. Manda as perguntas. Tudo isso é possível. Então, e aí devolvo para vocês, o que eu quero destacar também, além de toda a situação que a gente sente, o fato são duas acusações que estão apenas no início de apuração. Então, esses fatos vão continuar durante a Copa América. Isso é inevitável e é maior do que o esporte. O esporte não está acima disso. A Copa América não é mais importante do que um julgamento, do que as duas acusações, do que o trabalho da justiça. Muito bem. Olha, eu tenho mais participações aqui. O Ortega e o Hoffman ainda vão continuar com a gente. Tem mais palavra do Tite aí nessa coletiva para a gente repercutir. O Gustavo falou um pouco sobre pressão na seleção brasileira, etc. O Tite foi questionado sobre isso, inclusive acho que pelo Gustavo também. E a gente vai repercutir aqui. Antes, o pessoal que está participando no WhatsApp tem duas perguntas aí em vídeo. E a primeira a gente já vai soltar agora. Vamos lá. E aí, galera da ESPN? Aqui quem fala é Guilherme, de São José do Rio Preto. Gostaria de saber de vocês aí se vocês acham que é possível a seleção brasileira ganhar algum título de expressão sem a presença do Neymar no time. Para mim, eu acho que não. Deixo aí a pergunta para todos vocês. Abraço! Guilherme, excelente pergunta. O pessoal participa no 11 955300960. 955300960. É a famosa pergunta, né? Se o Neymar é imprescindível. O que você acha, Calçade, em cima do... Eu até faria outra pergunta. É possível ganhar o título de expressão com o Neymar no time? Hoje eu acho difícil. Expressão é Copa do Mundo, tá? Não é Copa América. Ok. Todo respeito, se fosse Eurocopa era outra coisa. Mas porque você tem outro volume técnico ali, né? A gente está falando de para o Brasil é Copa do Mundo. Brasil, Argentina precisam Uruguai lidar com o cenário de Copa do Mundo. Não adianta ser o primeiro eliminatórias, você ganhar a Copa América, mesmo se a Argentina ganha do Brasil, o Brasil ganha da Argentina, até porque isso não atenua nada. Né? Você fala assim, tem um título de Copa América, peraí. Não, você fala, eu quero saber Copa do Mundo. Então, claro. Copa do Mundo. Mas o não título pode significar o fim do trabalho dessa comissão. Claro. Né? O não título agora. Mas acho que aí é uma outra conversa, né? Mas você não acha, né? Eu acredito que se o condicionamento do Neymar, a permanência do Neymar dentro de um elenco, com toda essa situação, é muito pela necessidade do título. Sim. Muito pela necessidade do título. Eu acho que se fosse outro jogador, provavelmente o Tite, vamos sentar,